Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos em Cristo Jesus. Que bom estarmos dando continuidade ao estudo da lição nesta quarta-feira, dia 8 de outubro. Convido você a orarmos juntos para começarmos o nosso estudo. Oremos. Querido Deus, com o coração e a mente abertos somente para Ti, nós queremos pedir, Senhor, de Ti, a nossa porção do Espírito Santo para o estudo, para o esclarecimento, a revelação da verdade que está na Tua Palavra, para o nosso alimento hoje. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero mandar um abraço especial para nossa irmã Ellen Gonzalez, lá da cidade de Quadra, em São Paulo. Irmã querida, que Deus continue te usando para evangelizar através das redes sociais. Forte abraço para você. Estamos estudando a lição 2, que tem como título Sinais da Divindade. O verso para memorizar desta semana está em João, capítulo 11, versos 25 e 26. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Estamos hoje na quarta-feira e o título A Cura do Cego, parte 2. Que perguntas os líderes fizeram e como o cego lhes respondeu? Vamos em busca da resposta em João, capítulo 9, versos 17 ao 34. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhes perguntaram: É este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Essa longa sessão de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal, embora seja o assunto da discussão. Assim como a questão do pecado deu início à história, os fariseus pensavam que Jesus fosse um pecador por ter curado no sábado e difamaram o homem curado como alguém que tinha sido cheio de pecados. Nessa história, ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego passa a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Os fariseus, por outro lado, tornam-se cada vez mais cegos em seu entendimento, primeiro ficando divididos a respeito de Jesus e depois sem saber de onde ele veio. Entretanto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer quem é Jesus. O tema dos sinais em João 9 se cruza com vários outros temas do Evangelho. João reafirma que Jesus é a luz do mundo.
A história também trata da origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde ele vem? Qual é a sua missão? A figura de Moisés, mencionada em relatos de milagres anteriores, também aparece nesse capítulo. Por último, há o tema da resposta da multidão. Algumas pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto outras respondem com fé. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Um mendigo antes cego declarou: "Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada." Isso está em João 9, 32 e 33. No entanto, os guias espirituais da nação deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e aceitá-lo como o Messias. Diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar essa realidade. Ou, em vez disso, realmente não queriam ver. Que advertência sobre como o nosso coração pode nos enganar. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 ao 29 e responder como o que Paulo escreveu neste texto se ajusta ao que aconteceu em João 9 e como o mesmo princípio se aplica até hoje. A leitura bíblica diz: "Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus." Vamos ouvir agora os comentários de Ellen White. Os milagres realizados por ele, por Cristo, no sábado, foram todos para alívio dos aflitos, mas os fariseus procuraram condená-lo como transgressor do sábado. Tentaram colocar os herodianos contra ele. Apresentavam Jesus como alguém que quisesse estabelecer um reino rival e planejavam com eles como matá-lo. Para instigar os romanos contra Jesus, faziam parecer que tentava subverter a autoridade deles. Tentaram todos os pretextos para anular sua influência sobre o povo. Mas, até então, suas tentativas haviam fracassado. As multidões que testemunhavam suas obras de misericórdia e ouviam seus puros e santos ensinos sabiam que estes não eram atos e palavras de um violador do sábado ou de um blasfemo. Os próprios oficiais enviados pelos fariseus foram tão influenciados por suas palavras que não puderam tocar nele. Em desespero, os judeus finalmente decretaram que todo aquele que professasse fé em Jesus devia ser expulso da sinagoga. O Desejado de Todas as Nações, página 430. Por causa do orgulho e da ambição dos filhos dos homens, Deus escolheu realizar suas poderosas obras pelos meios mais simples e humildes. Não são os homens que o mundo honra como grandes, talentosos ou brilhantes que Deus escolhe. São aqueles que irão trabalhar com mansidão e simplicidade, reconhecendo-o como seu líder e sua fonte de força. Ele quer que o tornemos nosso protetor e nosso guia em todos os deveres e negócios da vida. O apóstolo Paulo podia enfrentar eloquência com eloquência, lógica com lógica, podia participar inteligentemente de todas as controvérsias. Mas será que estava satisfeito com esse conhecimento mundano? Ele escreveu: "Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhe o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado." 1 Coríntios 2, versos 1 e 2, Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1206. Cristo escolheu as coisas loucas do mundo,
os que o mundo considerava indoutos e ignorantes, para confundir os sábios do mundo. Os discípulos eram indoutos nas tradições dos rabis, mas com Cristo como seu exemplo e mestre, estavam obtendo uma educação da mais elevada espécie, pois tinham diante de si um exemplo divino. Cristo apresentava-lhes as mais sublimes verdades. Aqueles a quem Deus emprega para lhe prestarem serviço, ele quer habilitá-los segundo sua vontade para esse serviço. Os que pregam a Cristo devem aprender diariamente de Cristo, a fim de compreenderem o mistério de salvar e servir as pessoas pelas quais ele morreu. Devem tomá-lo como modelo em todas as coisas, partilhando sua terna compaixão e sua severidade para com todas as más ações. Este dia com Deus, 2 de fevereiro. Portanto, meu irmão, se você se acha humilde, incapaz de fazer alguma coisa para pregar o Evangelho, use o que você tem, os poucos recursos, as poucas habilidades que você tem. Isso vai ser loucura, é isso que Deus quer. Pessoas com corações dispostos, é tudo de que Ele precisa. Aguardo você amanhã para continuarmos o nosso estudo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.